Olá, seja bem-vindo ao Plenárias. Eu sou o William Galvão e trago até você as notícias da semana no Supremo Tribunal Federal. O Supremo confirma a responsabilidade das plataformas digitais após análise de recursos. STF derruba a exigência de licença ambiental para antenas de telefonia em Goiás. E Supremo arquiva ação sobre regulamentação e fiscalização de procedimentos para renegociação de dívidas de crédito rural. O Plenárias está começando agora. O Supremo confirmou a responsabilidade das plataformas digitais após análise de recursos. A questão envolve a tese fixada pelo STF, que alterou o regime de responsabilização das empresas provedoras de aplicações de internet. Pela regra anterior, as plataformas digitais só respondiam civilmente por danos gerados por terceiros se descumprissem ordem judicial específica. Pelos novos critérios, as plataformas podem ser responsabilizadas se não atuarem imediatamente para retirar publicações sobre crimes graves, como terrorismo, racismo, homofobia, tentativa de golpe de Estado, instigação de suicídio ou mutilação, além de crimes contra mulheres e crianças. Estão em análise 12 recursos que pedem para esclarecer pontos alegadamente obscuros e outros em que haveria algum tipo de omissão. O relator de 9 desses recursos é o ministro Dias Toffoli. Na primeira parte do voto, ele propôs alguns ajustes na redação da tese fixada pelo Supremo, mas defendeu a manutenção da maior parte dela, que obriga as Big Techs a atuarem de forma mais proativa para remover conteúdos criminosos nas redes sociais. Entre outros pontos, Toffoli propõe que os provedores de aplicações de internet de grande porte tenham prazo de 60 dias contados da publicação da ata de julgamento dos embargos para implementar as medidas impostas pelo STF. Elas abrangem, além do chamado dever de cuidado, a autorregulação e a disponibilização de canais de atendimento específico para pedidos de retirada de conteúdo. Em relação aos crimes contra a honra, o ministro considera que a tese deve ser alterada para prever que a aplicação da regra do artigo 19, que exige ordem judicial para retirada de conteúdos, deve ocorrer nas hipóteses de ofensa à honra, em razão de crime ou ilícito civil, mas sem excluir a possibilidade de remoção por notificação extrajudicial. Também entende que a regra deve ser mantida para provedores como Wikipedia, por exemplo, que tenham pouca ou nenhuma influência no conteúdo disponibilizado. Na retomada do julgamento, Toffoli propôs que a tese produza efeitos ex nunc, ou seja, apenas para o futuro, a partir da publicação da ata do julgamento em 27 de junho de 2025. Com isso, a nova interpretação não alcançaria fatos antigos que ainda não haviam sido levados ao judiciário. Na leitura da tese ajustada, Toffoli recuou da proposta de restringir a exigência de sede e representante no país a provedores com atuação econômica no Brasil. O mais adequado é retirar esse qualificativo, porque existem várias formas de atuação e, evidentemente, que naquelas hipóteses acadêmicas, naquelas hipóteses que foram colocadas naquilo que foi bem fundamentado, por isso me levei a aceitar essa definição, mas esses casos poderão ser ponderados, evidentemente, caso a caso, nas análises judiciais que eventualmente vierem a ocorrer. No final, Toffoli destacou alguns pontos da tese. Os provedores de aplicações de internet deverão editar autorregulação que abrange necessariamente sistemas de notificação devido ao processo e relatórios anuais de transparência em relação às notificações extrajudiciais, anúncios e impulsionamentos. Deverão igualmente disponibilizar a usuários e a não usuários canais específicos de atendimento, preferencialmente eletrônicos, que sejam acessíveis e amplamente divulgados nas respectivas plataformas de maneira permanente.
Tais regras deverão ser publicadas e revisadas periodicamente, de forma transparente e acessível ao público. Na sequência, votou o ministro Flávio Dino. Os mecanismos viciantes que são introduzidos nesse modelo de negócios, nada tem com liberdade. É igual à regulação antitabagista. Trata-se de proteger um valor maior, qual seja o da saúde pública. Neste caso, nós estamos protegendo o quê? A saúde das famílias, as crianças, os adolescentes. Na sequência, cada ministro apresentou sugestões de redação à tese do relator. O ministro Cristiano Zanin sugeriu incluir expressamente no item 3 que a responsabilidade do provedor, após notificação e omissão injustificada, é solidária, conforme compreensão apresentada por Toffoli. Já o ministro André Mendonça divergiu quanto à responsabilidade solidária dos provedores por conteúdos de terceiros. O ministro Nunes Marques sugeriu maior detalhamento dos requisitos da notificação extrajudicial. O julgamento foi concluído, mas os ministros vão ajustar a redação final e só então a tese será proclamada. O Supremo Tribunal Federal derrubou a exigência de licença ambiental para antenas de telefonia em Goiás. O julgamento foi em plenário virtual. Os ministros julgaram uma ação movida pela ACEL, Associação Nacional das Operadoras de Celulares. A associação contestou dispositivos de uma lei do Estado, de um decreto do governo goiano e de uma resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente de Goiás. Esses dispositivos exigiam licenciamento ambiental para a instalação e operação de estações radiobase e outras infraestruturas de telecomunicações. O relator, ministro Cristiano Zanin, explicou que os serviços de telefonia e transmissão de dados integram uma rede nacional que ultrapassa os limites de estados e municípios e, por isso, devem seguir regras uniformes em todo o país. Assim, apenas a União pode criar leis e regulamentar o setor. Segundo Zanin, permitir que cada estado estabeleça exigências próprias criaria obstáculos à expansão das redes e poderia prejudicar os usuários. O ministro ressaltou ainda que a jurisprudência do STF já é consolidada ao reconhecer a competência exclusiva da União para discutir e disciplinar a instalação de antenas de telefonia. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. Com a decisão, o STF invalidou os dispositivos e manteve as normas estabelecidas na legislação federal e na regulamentação da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, instituiu um grupo de trabalho para elaborar estudos e propostas sobre a remuneração de magistradas e magistrados em todo o país. A comissão terá prazo de 6 meses para analisar a legislação vigente, propostas em tramitação no Congresso Nacional e a jurisprudência do STF, com o objetivo de promover maior uniformização, transparência e previsibilidade das parcelas remuneratórias do Poder Judiciário. Os trabalhos serão coordenados pelo desembargador auxiliar da presidência do CNJ, Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, e contarão com representantes da presidência, da Corregedoria Nacional de Justiça, da Secretaria-Geral e da Secretaria de Estratégia e Projetos do Conselho. Também participarão como convidados representantes de instituições dos 3 poderes, órgãos de controle, defensorias públicas, advocacia pública e entidades representativas da magistratura. Entre os temas que serão discutidos estão a revisão periódica dos subsídios da magistratura, a regulamentação do teto remuneratório e a definição de verbas indenizatórias. Na justificativa da medida, o presidente ministro Edson Fachin afirma que a iniciativa busca enfrentar distorções acumuladas ao longo dos anos em razão da ausência de uniformidade
na aplicação das normas remuneratórias e da multiplicidade de interpretações adotadas pelos órgãos do Judiciário. Os trabalhos também incluirão um levantamento nacional das parcelas atualmente pagas aos magistrados, com análise de fundamentos legais, impactos financeiros e eventuais divergências de interpretação. Os estudos e relatórios produzidos serão divulgados periodicamente no portal do CNJ e, ao final, deverão resultar em propostas normativas, anteprojetos de lei e notas técnicas, acompanhadas de estimativas de impacto institucional e fiscal. A iniciativa integra o esforço da atual gestão do CNJ para ampliar a transparência na remuneração do Judiciário. Na última sessão ordinária do Conselho, realizada em maio, foi aprovada a implantação de um contra-cheque único para magistrados de todos os tribunais do país, medida que deverá entrar em vigor até o fim de julho. A seguir, Supremo arquiva ação sobre regulamentação e fiscalização de procedimentos para a renegociação de dívidas de crédito rural. O Supremo Tribunal Federal tenta avançar em uma solução para um impasse que afeta diretamente moradores da divisa entre o Pará e Mato Grosso. Em audiência de conciliação, a Corte busca definir responsabilidades sobre o atendimento de serviços públicos em uma área de disputa entre os dois estados. A audiência pública ocorreu na primeira turma do STF, conduzida pelo ministro relator Flávio Dino. O objetivo principal do encontro foi debater as responsabilidades de cada estado no fornecimento de serviços públicos para a população local. O foco central dessa discussão jurídica envolve uma área de 22 mil quilômetros quadrados, localizada exatamente na divisa entre o Pará e o Mato Grosso. Na audiência, o STF busca garantir que os moradores da região não fiquem desassistidos enquanto a ação não tem uma decisão final. As propostas apresentadas na audiência serão levadas ao plenário da Corte. Durante a audiência na ação rescisória, que tenta revisar uma decisão de 2020 favorável ao Pará, o ministro Flávio Dino explicou que o encontro não visa debater tese jurídica, mas sim colher novos elementos para o julgamento definitivo do impasse. Ao conduzir os trabalhos, o relator Flávio Dino destacou que, mais do que aplicar a lei, neste momento é preciso mediar um entendimento real e definitivo entre os dois estados. Nós já temos um histórico de controvérsias que se alonga com vários passos. Esse é um deles. Essa é uma audiência que vai ser incorporada ao processo, a ata será lavrada e nós vamos ter esses elementos para apresentar ao plenário do Supremo. Nós tivemos um julgamento de uma ação civil originária sob a relatoria do ministro Marco Aurélio. Essa ação foi ajuizada em 2004. Houve a produção de provas periciais, inclusive pelo Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, e houve um juízo de improcedência do pedido do Estado do Mato Grosso. Aconteceu o trânsito julgado em 2021 e, posteriormente, o Estado do Mato Grosso ingressa com essa ação rescisória visando desconstituir a decisão anterior do Supremo. Na audiência de conciliação participaram representantes dos estados e de municípios do Pará e Mato Grosso. O governador mato-grossense Otaviano Pivetta sugeriu a criação de um pacto de diálogo entre os dois estados para precificar os serviços prestados, como saúde e segurança, executados para a população que fica em um estado, mas é atendido por recursos públicos do outro. A questão é que nós temos ali uma população de cerca de 12 mil irmãos e irmãs brasileiros que moram nessa região e, por obstáculos naturais, o Estado do Pará não consegue dar a assistência necessária. E, por isso, por essa razão, o nosso Estado de Mato Grosso, e especificamente os municípios de Alta Floresta, Apiacás, Guarantã do Norte, Novo Mundo e Paranaíta, acabam sendo
os municípios que assistem essa população, que atendem na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública. Durante a audiência, a governadora do Pará, Hanna Tuma, destacou a importância de garantir a legalidade e a segurança jurídica para o desenvolvimento da região, mostrando que o Estado está aberto ao entendimento. Essa audiência de conciliação, o Estado do Pará reconhece como de extrema importância, porque é um espaço institucional para que sejam esclarecidos os aspectos práticos, como o senhor pôde falar, aspectos práticos e administrativos decorrentes da decisão já proferida por esta Suprema Corte. Entre as sugestões apresentadas estão a possibilidade da criação de um consórcio entre os dois estados para garantir serviços públicos à população e também a possibilidade de um financiamento por parte da União. O Supremo Tribunal Federal arquivou uma ação sobre regulamentação e fiscalização de procedimentos para a renegociação de dívidas de crédito rural. Para o relator, ministro Alexandre de Moraes, a ação não trata de questão constitucional e os problemas apontados podem ser questionados por outros meios. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou uma ação que questionava a falta de regulamentação e fiscalização dos procedimentos para a renegociação de dívidas de crédito rural. A ação foi apresentada pela Associação Brasileira de Defesa do Agronegócio, que pediu ao Supremo que determinasse ao Conselho Monetário Nacional e ao Banco Central a criação de um procedimento padronizado para análise dos pedidos de prorrogação de dívidas de produtores rurais em todo o país. Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que o tema não envolve uma questão constitucional, mas sim a aplicação de leis já existentes que regulam o crédito rural. Por isso, segundo o ministro, o caso não pode ser analisado por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. O relator também destacou que eventuais falhas ou abusos nos processos de renegociação podem ser questionados diretamente junto ao Banco Central ou nas instâncias inferiores da Justiça. Com isso, a ação foi encerrada sem análise do mérito. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, manteve decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e determinou a remoção de um vídeo divulgado pelo vereador Alexandre Salazar, do PL, com ofensas ao ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. O ex-prefeito, ele é pré-candidato ao governo do Amazonas. No vídeo contra ele, Alexandre Salazar afirma que David Almeida nunca será governador e usa palavras de baixo calão em outros vídeos. Em abril, o TRE do Amazonas determinou a retirada das postagens e fixou multa de R$200 mil. Na decisão desse domingo, o ministro Flávio Dino criticou o que chamou de colonização do discurso político por bizarrices e grosserias e disse que essa não é apenas uma questão de educação cívica ou familiar, é também uma aguda questão constitucional relacionada com as condições de funcionamento razoável do regime democrático. O ministro atendeu, no entanto, parte do pedido do vereador e afirmou que, dependendo do texto e do contexto, o bordão nunca pode ser utilizado desde que observadas as regras jurídicas e éticas que devem reger os embates políticos. Com essa decisão, a multa estipulada pelo TRE do Amazonas para o uso isolado do termo foi cassada, permanecendo apenas a retirada dos conteúdos ofensivos ao ex-prefeito. Começou a 22ª edição do programa Teixeira de Freitas, um intercâmbio acadêmico, jurídico e cultural promovido pelo Supremo Tribunal Federal em parceria com a Universidade de Brasília. O programa permite que estudantes e pesquisadores de direito dos países do Mercosul realizem estágios e acompanhem as atividades da Suprema Corte Brasileira. Os estudantes de universidades de países do Mercosul e da Europa participam do intercâmbio que terá duração de 3 semanas. Nesta segunda-feira, foi dia de receber as boas-vindas. Eles vão ter algumas palestras com servidores do tribunal para conhecer os diferentes setores, conhecer como funciona o Poder Judiciário do Brasil e depois eles vão ficar imersos nos gabinetes de ministros que aceitaram receber os intercambistas. Parte do estágio é entender como
a teoria ser aplicada na realidade. Como que o tribunal trabalha, eles vão acompanhar as sessões, vão entender como é o funcionamento da secretaria, da parte interna do tribunal e também da jurisprudência do Supremo, em língua estrangeira, que nós temos algumas obras em língua estrangeira. Os estudantes também participaram de uma apresentação para saber como funciona o dia a dia do Supremo. Depois, foi a vez de fazer uma visita guiada. Nos próximos dias, os intercambistas vão ter a oportunidade de conhecer de perto a jurisprudência, a rotina e o funcionamento da justiça brasileira, além de assistir às sessões plenárias. Eles também vão acompanhar o funcionamento do Gabinete dos Ministros. Para eles, uma experiência única de conhecer de perto a Suprema Corte do país. Desde que eu comecei a estudar Direito aqui no Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a gente olha para o Supremo o tempo todo. As decisões do Supremo têm um poder grande, não só no Brasil, como também fora do Brasil. Eu quero ver como funciona, tentar entender um pouco mais, porque quando você está envolvido assim, dentro do órgão, você talvez entende melhor como algumas coisas funcionam, como as pessoas pensam, qual é o tipo de cultura que é vivida aqui. Então, para entender mesmo e, enfim, aprender. Minhas expectativas são muito mais sobre direito público, mas espero aprender de tudo o que eu possa oferecer. Quando o Supremo Tribunal Federal muda o entendimento sobre um tema, os efeitos dessa decisão podem atingir milhares de pessoas, empresas e até as contas públicas. Por isso, os ministros têm a possibilidade de definir quando essas mudanças passam a valer por meio da chamada modulação de efeitos. O assunto foi debatido na sede do STF, em Brasília. O encontro faz parte do projeto Hora da Atualização e foi realizado na Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal, no STF, organizado pelo Centro de Estudos Constitucionais do Supremo. Quem fez a abertura da palestra foi o diretor-geral do Centro, Fernando Scaffi. O projeto promove encontros voltados ao aprofundamento de temas relevantes para a atividade jurisdicional e para o aperfeiçoamento profissional de servidores, assessores e colaboradores da Corte, como explica o secretário de Altos Estudos do STF, José Arthur Castilhos. O tema da modulação dos efeitos das decisões, sobretudo no controle concentrado e constitucionalidade, mas também no controle difuso, nos recursos extraordinários, é um tema fundamental para o dia a dia dos gabinetes. Grandes questões, seja na área tributária, seja em outras áreas, demandam um debate sobre modulações e a assessoria se depara com essas questões no momento de julgamentos. Muitas vezes essas questões são debatidas internamente para subsidiar o voto dos ministros. O foco das discussões é a chamada modulação de efeitos. Na prática, a palestra aborda aspectos teóricos e práticos desse instrumento que é utilizado para definir os impactos temporais de julgamentos e conferir maior segurança jurídica à aplicação das decisões do tribunal. É a regra que define a partir de quando uma lei que foi considerada inválida deixa de funcionar, o que serve para evitar surpresas ou prejuízos na cobrança de impostos e na garantia de direitos. Quem comandou a palestra foi o jurista, professor e advogado Nelson Neri Júnior, reconhecido como uma das principais referências do direito processual civil brasileiro. Ele é doutor e professor titular da PUC de São Paulo. Ele afirma que o tema da modulação é muito importante porque é a continuidade de um entendimento do STF para tornar a decisão eficiente e justa. É um tema extremamente importante esse, porque dá a tônica do que vem depois da decisão. Mas a decisão é uma, que os ministros do Supremo proferem, e depois dessa decisão é que começam a surgir os questionamentos a respeito de modulação. E cada caso é um caso. Não existe uma regra, digamos assim, pronta e acabada, que diga modulação é assim, tem que ser feita dessa forma. Não é assim que funciona, cada caso é um caso. Uma oportunidade para o público interno e convidados entenderem a fundo as ferramentas técnicas que trazem mais segurança jurídica para o país e orientação para quem presta assistência jurídica no tribunal, como explica a assessora do gabinete do ministro Edson Fachin, Roberta Zumblick. A gente que teve a oportunidade de participar desses efeitos dentro do gabinete,
gabinete, ter uma hora de atualização na biblioteca, com um professor de renome, como o professor Nelson Nene Júnior, num tema que é tão corrente para a gente dentro do tribunal, que atravessa as nossas funções, que é a modulação dos efeitos, é uma oportunidade ímpar e uma alegria estar aqui. O presidente do CNJ, ministro Edson Fachin, abriu a sessão plenária de hoje do Conselho falando sobre a criação do grupo de trabalho destinado a realizar estudos sobre propostas legislativas relacionadas à remuneração da magistratura e os reflexos no aperfeiçoamento do sistema remuneratório do Serviço Público Nacional. A expectativa é de que o grupo de trabalho produza subsídios qualificados, contribuindo para a construção de um modelo remuneratório consentâneo com os princípios constitucionais da legalidade ao Estatuto da Magistratura. Trata-se de bem como com todas as garantias inerentes ao Estatuto da Magistratura. Trata-se de uma agenda de Estado voltada à consolidação de soluções duradouras e ao fortalecimento da confiança da sociedade nas instituições públicas. Assim, espera-se a participação e a reflexão em torno de proposições que superem o regime de transição no que concerne ao regime remuneratório, não apenas da magistratura, mas também do serviço público. Após a consolidação da tese de repercussão geral, firmada pelo Supremo Tribunal Federal em março desse ano, o momento exige que se avance para uma disciplina de caráter legislativo, uniforme e compatível com os parâmetros constitucionais. Registro, por fim, que o grupo de trabalho foi concebido com vocação eminentemente colaborativa, além de seus membros permanentes, dedicados tão somente à organização dos trabalhos, serão convidados representantes de outros poderes, de órgãos constitucionais autônomos, instituições acadêmicas, associações, entidades da sociedade civil e especialistas na matéria, de modo a assegurar a pluralidade de perspectivas e a troca institucional. Almeja-se, assim, o intercâmbio qualificado em torno dos amplos desafios que marcam a temática da governança remuneratória do Estado brasileiro. O grupo estará integralmente à disposição das senhoras conselheiras e senhores conselheiros para acolher sugestões, prestar esclarecimentos e outras providências que vossas excelências entendam necessárias. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, manteve o funcionamento das unidades penais psiquiátricas em Minas Gerais. São elas Hospital Jorge Vaz, em Barbacena, e o Centro de Apoio Médico e Pericial em Ribeirão das Neves. A ação foi apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra normas do Tribunal de Justiça Estadual e do Conselho Nacional de Justiça que proíbem a admissão de novos pacientes nas duas unidades, como parte da implementação da política antimanicomial do Poder Judiciário. A resolução do CNJ determina que pessoas com transtornos mentais submetidas a medidas de segurança sejam atendidas pela rede de atenção psicossocial. No entanto, o Ministério Público de Minas Gerais argumentou que a rede estadual ainda não possui estrutura suficiente para absorver a demanda. Ao conceder a liminar, o ministro Flávio Dino afirmou que a política do CNJ busca garantir o atendimento adequado em saúde mental, mas avaliou que o fechamento ou a interdição das unidades sem a existência de uma rede substitutiva estruturada pode prejudicar pacientes e suas famílias. Na decisão, o ministro também citou o precedente da primeira turma do STF, que suspendeu medidas semelhantes no Rio de Janeiro. Segundo ele, a transferência de pacientes para uma rede ainda não suficientemente estruturada pode comprometer a continuidade dos cuidados e gerar impactos negativos para a saúde pública em Minas Gerais. O programa Plenárias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.